Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns. Sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Continuaremos a estudar ainda a primeira parte do livro em seu terceiro capítulo. Essa primeira parte da obra que nos apresenta as noções preliminares que devemos ter sobre a doutrina, e esse terceiro capítulo que está nos levando a refletir sobre o método de ensino do Espiritismo. Então, terminaremos hoje o capítulo 3, estudando seu item de número 35. Apenas lembrando que nós terminamos o item anterior apreciando o final da defesa que Allan Kardec faz do ensino prévio da teoria. Ou seja, o codificador nos ensinou que nós devemos começar a aprender a doutrina ou a ensinar a doutrina pela teoria, para que depois nós possamos apreciar melhor as manifestações, os efeitos físicos que o Espiritismo nos apresenta. Agora, nós teremos a conclusão dessa terceira parte, e a conclusão não apenas da terceira, perdão, a conclusão do terceiro capítulo, né, da primeira parte. Nós teremos a conclusão desse terceiro capítulo e a conclusão com ele da ideia da forma de ensino do Espiritismo. Então, Kardec começa o item 35 com uma orientação àqueles que quiserem adquirir as noções preliminares a respeito da doutrina. E qual é a sua orientação? A orientação pela leitura das obras básicas. E aqui a gente já faz uma observação que Allan Kardec começa a apresentar uma ordem de leitura para as obras básicas, né? As obras do codificador, as obras dele, Allan Kardec, para aqueles que quiserem adquirir as noções preliminares, para aqueles que quiserem adquirir o conhecimento teórico da doutrina. Então, notemos que nós teremos alguns pontos, primeiro, segundo, terceiro ponto, chegando ao Livro dos Médiuns, e o quarto ponto, a Revista Espírita. As obras e a sequência que Allan Kardec aconselha para a leitura das obras é o livro O que é o Espiritismo, depois dele, o Livro dos Espíritos, depois ainda o Livro dos Médiuns e, por fim, a Revista Espírita. Muito bem, uma segunda observação a respeito desse trecho que a gente vai estudar hoje. Nós que somos espíritas sabemos que as obras básicas são 5 e que aqui nós temos apenas o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns como indicações de estudo, feitas pelo próprio codificador. As outras são o que é o Espiritismo e a Revista Espírita. E poderia passar por nossas mentes a pergunta de, afinal de contas, por que Allan Kardec indicou aqui a leitura apenas do Livro dos Espíritos, ou melhor, o estudo de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, esquecendo-se das outras 3 obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Será que o codificador teria esquecido? Não é esse o caso, meus amigos. O caso é que, quando o Livro dos Médiuns foi publicado, nós ainda não tínhamos as outras 3 obras básicas, ainda não tínhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nem o Céu e o Inferno, e nem a Gênese. Essas obras vieram posteriormente. Então, aqui, Allan Kardec deixa essa indicação de estudos nessa sequência, nessa ordem, e nós podemos, como estudantes hoje do Espiritismo, adicionar a essas obras a sequência das outras obras básicas. Então, o que nós veremos aqui é a indicação da ordem proposta por Allan Kardec para a sua época, para o leitor da sua época. E que nós ainda temos muito a aproveitar se prestarmos bastante atenção ao que está sendo explicado a respeito dessas obras e dessa ordem que está sendo proposta. Então vamos lá.
a leitura do livro O que é o Espiritismo. Ele chama, na verdade, esse livro de uma brochura, de uma centena de páginas apenas. É um livro bem pequeno, né? Olha o conteúdo dele, uma sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um resumo do Espiritismo. Está lá no livro O que é o Espiritismo. Então, para quem quer ter uma visão geral mais ampla a respeito do Espiritismo, sem precisar aprofundar mesmo as outras obras básicas, né, mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo as obras que vieram posteriormente, esse livro, que é o Espiritismo, traz os primeiros conceitos da doutrina muito bem tratados, muito bem expostos, embora sem um grande aprofundamento, mas os primeiros princípios da doutrina estão todos ali, em resumo. Então, em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar o alcance. O alcance do quê? Do Espiritismo. É uma obra introdutória, é uma introdução. Então, ainda hoje, podemos começar pela obra O que é o Espiritismo. Aqueles que não têm essa noção geral ou essa leitura geral a respeito do Espiritismo podem começar por ele. Diríamos até que mesmo os espíritas mais presentes nas casas espíritas, mas que deram apenas aquela passada de olho pelas obras básicas em geral, que não se dedicaram ao estudo das obras básicas, quando têm o impulso de começar a estudar o Espiritismo, podem começar pelo livro que é o Espiritismo, porque ele vai renovar esse olhar mais panorâmico sobre o Espiritismo, lembrando os seus princípios mais gerais e permitindo, assim, que nós possamos, tendo aquele conhecimento, né, de quem olha de cima, fala, opa, eu já sei onde é que tudo isso vai dar, não é? Eu já sei por que que tudo isso foi posto. Já lembrei os princípios primeiros. Agora eu posso seguir os meus estudos, já com um estudo um pouco mais detalhado sobre os primeiros princípios. Bem, em segundo lugar, o Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque aqui sim nós temos a doutrina completa. Lembrando que o Livro dos Espíritos é a primeira obra publicada das 5 obras básicas. Então, ele tem a doutrina completa, sendo que as outras 4 obras, cada uma delas, foi uma expansão dos princípios contidos em cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos. Só para relembrarmos, a primeira parte do Livro dos Espíritos trata da construção de todas as coisas, partindo de Deus, princípio inteligente, princípio material. Dessa primeira parte, nós temos uma obra que expande esses conhecimentos, que é a Gênese, curiosamente, a última obra publicada por Kardec. Depois nós temos a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata a respeito das relações entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano material. Desta segunda parte surge a obra que aprofunda, que é justamente o Livro dos Médiuns, que estamos estudando agora. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, que são expandidas, melhor explicadas, em O Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, nós temos a sua obra correspondente, que é a obra O Céu e o Inferno. Então, percebamos, os princípios básicos já um pouco melhor tratados, o Espiritismo de forma completa está em O Livro dos Espíritos. Então, a gente pode ler o que é o Espiritismo ainda hoje. Depois, nos empenharmos em estudarmos com muito carinho o Livro dos Espíritos, e daí a gente vai ter a doutrina completa já exposta ali. Toda a filosofia espírita e todas as suas consequências morais, que Kardec já citou anteriormente aqui em nossos estudos, estão em O Livro dos Espíritos. Olha o efeito. Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério que não constitui frívolo passatempo. Então, a ordem ainda é muito aproveitável, muito eficiente para nós, mesmo nos dias de hoje. Depois desses dois, então teremos o Livro dos Médiuns, que se destina a guiar aqueles que queiram
entregar-se, perdão, à prática das manifestações. Porque, através dessa obra, nós teremos conhecimento dos meios próprios para nos comunicarmos com os espíritos, e é um guia tanto para médiuns quanto para evocadores. É um complemento do livro dos espíritos, no sentido de que trata a parte prática da doutrina, como nós já conversamos a respeito disso logo no início dos nossos estudos. Então, para aqueles que vão para a parte prática do espiritismo, o livro dos médiuns é indispensável, até porque ele está nos ensinando a estudar a própria doutrina nesse ponto, né, do estudo no qual nós estamos. E por fim, o codificador nos orienta a estudarmos a Revista Espírita, aquele jornal, aquele periódico, aquela coletânea de fatos, olha só, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontra nas obras precedentes, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Por que que a Revista Espírita forma, de certo modo, a aplicação? Porque nós estudamos a teoria em o que é o Espiritismo, a teoria ainda em O Livro dos Espíritos, a teoria em O Livro dos Médiuns, e a Revista Espírita traz, entre outras coisas, diversos relatos de fenômenos mediúnicos vivenciados por pessoas em diversas partes do mundo, que Allan Kardec publicou e comentou. Então, ali a parte prática, a aplicação de toda essa teoria que nós estamos estudando. Por isso, Kardec diz que essa leitura pode ser feita simultaneamente com as outras obras que ele já indicou, porque ela ilustra, enriquece a parte teórica que nós estamos estudando nas obras básicas, né? Mas ele deixa aqui ainda mais uma orientação. A leitura dela será mais inteligível se for feita depois do Livro dos Espíritos. E por que é assim? Porque ela é mais inteligível se for feita após a leitura de O Livro dos Espíritos, porque, como ensinou há pouco o codificador, depois que nós lermos o Livro dos Espíritos, nós teremos a teoria. Depois que lermos o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a teoria estará viva em nossa mente. Então é muito mais fácil de lidar com os fatos, com os fenômenos. Muito bem. Os dois últimos parágrafos que encerram agora o terceiro capítulo e o estudo de hoje. Isto pelo que nos diz respeito. Aqui, perdão, meus amigos, aqui nessa edição nós temos uma notinha de rodapé aqui, né? O número 1 que está simplesmente dizendo aquilo que nós comentamos há pouco, que as demais obras de Allan Kardec ainda não haviam sido publicadas, né? Quando foi lançado é, o livro dos Médiuns. Aqui eles estão apenas lembrando que Kardec ainda tem essas outras obras que nós citamos e mais obras póstumas. Então, não haviam sido publicadas ainda quando da publicação desse texto de Allan Kardec. Bom, então vamos lá. Essa orientação, isto pelo que nos diz respeito. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se ache escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Eu vou continuar o texto. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Olha a orientação que Allan Kardec apresenta aos seus estudantes. Ele diz que nós devemos ler tudo, se nós quisermos saber sobre Espiritismo ou sobre qualquer outra ciência que nós queiramos conhecer de fato e nos aprofundarmos de fato. Ler tudo, mesmo as opiniões contrárias. É muito interessante esse comentário de Allan Kardec, porque só conhecendo os argumentos contrários nós podemos julgar por comparação.
Eu sei o que as outras pessoas dizem de contrário a respeito do Espiritismo, e eu posso comparar as razões apresentadas pelo Espiritismo, a lógica apresentada pela doutrina, com aquilo que outros pensam a respeito do Espiritismo. E aí a minha consciência decide. Mas eu terei a tranquilidade de saber que decidi conhecendo, e isso é importantíssimo. Isso mostra como que o livro dos médiuns não procura fazer prosélitos, como a doutrina espírita, melhor dizendo, não procura fazer prosélitos. Como que Allan Kardec não tem esse espírito de seita, ele não quer uma seita espírita, ele quer pessoas que conheçam o espiritismo e que, porque conhecem o espiritismo, deixam que ele faça diferença em suas vidas. É um movimento completamente diferente de tudo o que a gente conhece, principalmente nos dias de hoje, não é mesmo? Último parágrafo, vamos ler juntos. Por esse lado, não preconizamos, nem criticamos obra alguma, visto que não queremos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Nós temos, no estudo sobre a consciência, dentro de O Livro dos Espíritos, uma frase de Allan Kardec que é o que resume tudo isso que está sendo colocado aqui de maneira brilhante. Frase dos espíritos superiores, na verdade, né? Porque vem em resposta a uma das perguntas de O Livro dos Espíritos que trata sobre a consciência. Diz ali que convicção não se impõe. Eu não posso impor ao outro que ele seja convicto a respeito de alguma coisa. Então, Allan Kardec não quer influenciar a opinião de ninguém. Ele não quer ferir consciências. Os espíritos superiores que ditaram a codificação não têm intenção nenhuma de nos tirarmos de nossa rota de pensamento, a não ser que nós concordemos voluntariamente com a vida que nos é apresentada pela doutrina espírita. A não ser aquele que realmente compreendeu e que quer, porque compreendeu os grandes mecanismos da vida, da existência, da felicidade, do bem-estar, aderir a isso voluntariamente. Então, não há crítica alguma a ninguém, a obra alguma, não se deseja de modo algum influenciar a opinião de qualquer pessoa, nem a opinião que se possa formar a respeito de qualquer obra ou do Espiritismo. O exercício que está sendo pedido é que se julgue por comparação, que se conheça, que se estude e que, portanto, que se cresça intelectualmente, moralmente, que se cresça como espírito, né? Como homem, como mulher. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Eu estou apenas um trabalhador, né? Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de sermos o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Muito bem, meus amigos, e com esse parágrafo lindíssimo, nós encerramos esse terceiro capítulo da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Esse capítulo que detalha o modo de ensino, a pedagogia da doutrina espírita, o modo de aprendizado do espiritismo. Esse capítulo que nos ensinou a tratar diferentes tipos de incredulidades diante do espiritismo, né? Materialistas, pessoas apenas interessadas, pessoas hesitantes. Esse capítulo que nos fez aprofundarmos o nosso próprio íntimo, buscando em nós mesmos quais são os nossos pontos ainda de dúvida em relação à doutrina. Esse capítulo que tem como ponto de partida o reconhecimento da existência da alma, nos ensinando a sermos espiritualistas primeiro, para depois enfrentarmos as nossas dúvidas ou as dúvidas daqueles que nos procurarem perguntando sobre a doutrina, para que assim nós possamos construir um mundo interior muito melhor do que ele é hoje, muito mais efetivo, mais eficiente, mais presente em nossas vidas e, portanto, capaz de mudar os rumos das nossas existências. A ideia central aqui é que a convicção deve ser buscada preferencialmente pela razão e pela teoria antes da observação dos fatos. Porque a mente humana realmente precisa de um molde lógico para aceitar aquilo que os sentidos percebem. Isso é assim não apenas em relação à doutrina, mas em relação a tudo. E fica apenas mais um comentário final, um pequeno comentário final.
Nos dias de hoje, onde nós temos um movimento muito grande, principalmente na internet, nas redes sociais, nas redes de televisão, enfim, na mídia direcionada às grandes massas, nós temos um grande movimento em que todos querem adesão, todos querem um like, todos querem uma curtida, todos querem apresentar a sua opinião e todos querem que nós aceitemos, todos querem que nós sejamos mais uma pessoa a aderir à verdade que aquela pessoa nos apresenta. Todos querem impor ideias e querem que suas ideias sejam reconhecidas. Aqui, Allan Kardec dá uma aula de humildade, de sabedoria, de virtudes voltadas ao verdadeiro conhecimento, bem-estar e progresso humano. Ele nada impõe, ele não pede nenhum like, não pede nenhum seguidor e nenhuma curtida. Apenas apresenta a doutrina dos espíritos e confia no bom senso humano para julgá-la. Que nós tenhamos essa lição maravilhosa em nossas mentes e em nossos corações. Seremos espíritas melhores. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais um estudo. Fica o convite para nos encontrarmos mais uma vez na próxima semana, iniciando o quarto capítulo dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Um abraço fraterno a todos e, como sempre, eu deixo os meus votos de muita paz.